Eu sou o irmão com a paz do Senhor. O texto para a nossa meditação está em Salmo 135, versículo 1 a 4. Salmo 135, versículo 1 a 4. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu tesouro peculiar. Aqui estamos diante dessa passagem, dessa perícope, ou para nós no português, nesse parágrafo de 4 versículos, o salmista está dizendo: louvai ao Senhor, louvor, emitir louvor. O Salmo 150 vai dizer: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. É uma ordem, é uma prerrogativa e ordem ao mesmo tempo, e responsabilidade de louvar a Deus. Mas nós vamos ver que muitas vezes se confunde adoração com louvor. São conceitos diferentes, mas em muitos contextos estão misturadas. E é difícil discernir o que é um, o que é outro. A adoração é mais abrangente do que o louvor. O louvor está contido na adoração. A adoração contém o louvor, mas a adoração vai além do louvor. Porque a adoração inclui a fé, a adoração inclui a obediência, a adoração é algo maior. Apesar de muitos contextos, adoração e louvor se confundem. E como louvar ao Senhor em tempos de angústia? Como louvar o Senhor em tempos de escassez, em tempos de perseguição, em tempos de humilhação? Quando o povo estava no cativário babilônico, os seus exatores, os seus que tomavam conta deles, pediam louvores de Sião. E eles tinham pendurado as suas harpas nos salgueiros. Salgueiros eram árvores lá na Babilônia. E eles não tinham motivação, e também o seu querer tinha diminuído muito em louvar a Deus. Quantas vezes não é diferente em nossas vidas? As tristezas faz você não louvar. A dificuldade, as oposições, as humilhações, as vexações faz você muitas vezes não louvar. Mas a despeito de tudo isso, precisamos louvar ao Senhor, porque você tem que saber distinguir o que é Deus fazendo, o que é o homem fazendo. Quais são as escolhas soberanas de Deus? Quais são as questões deste mundo? No mundo de aflições. Então, é uma ordem louvar o seu nome do Senhor. Louvar ao Senhor, louvar o seu nome. Hoje são poucas pessoas que realmente louvam o Senhor. Em tudo, dai graças a Deus. Não é por tudo dar graça. É em tudo, em toda e qualquer circunstância, você dá graça a Deus. Não dá graça a Deus pelas circunstâncias. Você não vai dar graça a Deus pela guerra. Você não vai dar graça a Deus pela carnificina, pelas doenças. Não, você não vai dar graça, porque isso não é obra de Deus. Mas apesar de tudo isso, você vai continuar dando graças a Deus. A Deus. Não mas você vai continuar dando graças a Deus. Apesar do que os homens nos faz, apesar das circunstâncias desfavoráveis, apesar do sotavento, o vento desfavorável, você continua dando graças a Deus. Com Abacuque aprendeu, ele falou: ainda que não haja vaca nos currais, as ovelhas nas manadas sejam arrebatadas, não haja fruto na vide, eu todavia, entretanto, me alegrarei no Senhor.
Ah, eu vou me alegrar por isso? Não. Aquela ali era consequência do pecado do povo, que viria o castigo, e também da maldade daquele que ia castigar o povo, que seriam os babilônicos. Ele não estava dando graça por isso, não. Ele estava dando graça ao Senhor, que Deus continua sendo bom. Deus continua sendo misericordioso. Deus continua sendo digno de adoração em todo o tempo. Em todo o tempo, você pode colocar a sua boca no pó e adorar. Não somente para clamar, mas também para dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe à existência. E também uma prerrogativa maior, uma responsabilidade maior, é daqueles que estão a serviço de Deus. Os seus obreiros escolhidos por Ele, esses aí têm que louvar ao Senhor, demonstrar o louvor de Deus. É fácil cantar quando tudo vai bem, é fácil sorrir quando tudo vai bem, é fácil dizer que está satisfeito com Deus quando tudo vai bem, mas é necessário você dizer obrigado a Deus. Obrigado a Deus. Eu me lembro de duas histórias, uma história pessoal, no culto fúnebre do meu irmão, a 12 de março de 2018, ali eu falei, olha, eu vou dizer diante dos presentes, das pessoas presentes, diante da dimensão espiritual. Eu quero agradecer a Deus pelos 33 anos que eu desfrutei com a companhia do meu irmão. Não vou reclamar da sua partida, mas eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de ter convivido com ele esse tempo. O coração estava doendo bastante. O fenômeno físico ia nos dias posteriores se desenvolver em mim devido à dor emocional. Mas ali eu louvei a Deus. Nessa madrugada de angústia e de luto, eu vi um certo pastor que eu ouço as mensagens dele, ele falando com uma certa irmã que que prega o evangelho, foi pregar o evangelho lá no estado dela, lá no sul do país, e uma carreta pegou aquele carro, arrebentou o carro dela. E ali a menina, que era a caçula, morreu na hora, o seu filho mais velho ficou tudo arrebentado e ela também ficou arrebentada no hospital. E ela pediu às pessoas para levá-la na maca no dia do funeral da filha dela. E lá ela agradeceu a Deus pelos anos que ela pôde passar com aquela criança. Então agradecer a Deus pelas coisas boas que Deus faz, pelas maravilhas que Deus faz. Não que Deus era culpado por aquela morte, não estava colocando culpa em Deus, mas ela estava sendo grata pelos anos que ela passou com aquela criança. Então nós temos que mudar a nossa perspectiva. Então louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Então em todo o Senhor é bom. O apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que são chamados por Deus, que são segundo o seu propósito. Ou seja, ele não fala que todas as coisas veio de Deus. Deus não escreve certo em linhas tortas. Deus não estava naquelas mazelas dos irmãos de Jacó, no seu ciúme, na sua ignorância, na sua violência, nas suas estupidez contra o seu irmão. Não. Mas Deus usou aquilo ali para reverter em bênção para José. É isso que nós temos que ter em perspectiva. Deus muda o caos em bênção. Deus muda o cenário desfavorável em vitória, porque Ele é general de guerra. Então, muitas vezes o ser humano pensa que está perdido. Satanás vai falar na mente dele, você está perdido. Alguns vão dizer, tira a sua vida, acaba, se despede, você desiste. Mas Deus é o Deus que transforma, para mostrar que Ele é bom, Ele é misericordioso. Louvar o Senhor porque Ele é bom. Todo dia Ele faz bem. A pessoa que eu mais vi fazer bem na vida foi Deus. Ele faz o bem a você todos os dias. A todos os momentos Ele está te fazendo bem. Como Policarpo, aos 87 anos de idade, lá da igreja dos pais da igreja, alguém disse para ele, nega o seu Jesus, senão você vai morrer. Ele falou, como é que eu vou negar Ele que nunca me fez mal? Todos os dias da minha vida sempre me fez bem. Então louvai o seu nome, a sua essência, a sua identidade. Deus é bom na sua essência, na sua identidade.
nos seus relacionamentos, porque é agradável. Então nós temos que aprender a louvar, a se alegrar no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e na força do seu poder. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, o apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos de Filipe, outra vez digo, aquele povo sofrido, mais uma vez digo, alegrai-vos. Então é necessário o ser humano aprender a alegrar em Deus. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si Jacó, o povo, e Israel, quer dizer, a nação, para seu tesouro peculiar, o seu tesouro particular, o seu tesouro especial. Como diz a Escritura, onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, se somos tesouro peculiar de Deus, o coração de Deus está em nós. O coração de Deus está em nós. Como ele diz em Isaías, para terminarmos, né, o vosso nome na palma das minhas mãos. É o lugar que você toda hora está olhando, na palma da sua mão. Ou seja, está lá, Deus não se esquece. Não está no caderno, não está em um arquivo frio, não, está nas mãos dele, o nosso nome. Então pode ter certeza que a sua causa está nas mãos de Deus, em nome de Jesus.